As pesquisas indicam que a maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Será que isso realmente é capaz de resolver o problema da criminalidade no Brasil? Será que uma lei que muda um patamar de idade pode trazer efetivamente a solução para o problema? A gente está aqui com os nossos convidados debatendo esse tema hoje, né? Então, essa questão, um jovem que aos 16 anos ele já pode votar, ele sabe o que quer, ele pode muitas vezes ter as rédeas da sua vida, mas ele não pode ser criminalizado quando ele pega uma arma e ele mata uma pessoa e às vezes mata de uma maneira fria, como a gente tem visto acontecer de forma tão recorrente no nosso país. Como fica essa questão desses pesos e dessas medidas? Doutor. Pois bem, essa vulgarização de que o adolescente não é punido pelo ato infracional praticado, não existe. A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma legislação muito avançada nos termos de proteções e garantias dos direitos individuais dos adolescentes. E não é por ter praticado um fato análogo ao crime de homicídio que ele deve responder nas sanções trazidas no Código Penal. Existe sim um sistema de proteção feito através de estudos que vão possibilitar que aquele adolescente infrator ele venha a ser ressocializado. Então, é importante que seja observado o Estatuto da Criança e Adolescente. Não existe essa falta de punição, essa impunidade que é amplamente divulgada. Então, temos sim o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é uma lei de 1990, que é uma das mais avançadas do mundo em termos de proteção e garantia da criança e do adolescente. E nesse ponto, quando tem o fato, ato infracional análogo ao crime, também tem que ser aplicada, tem que ser observada. A gente precisa, teve em recente pronunciamento no Senado, julgando uma outra PEC também que tratava da questão da redução da menoridade penal, em janeiro de 2014, o senador, que eu não me recordo agora o nome, ele, no próprio parecer contrário à redução, veio dizendo que a gente precisa fazer o ECA ter efetividade, precisa ser aplicado. Então, não existe essa sensação de não punição do adolescente infrator. Eu acho que essa discussão agora vai ser importante. Primeiro que a gente tem que conhecer o projeto. E ele recebe emendas, tanto na comissão como em plenário. Então ele vai se modificando à medida que as pessoas vão reagindo, que a sociedade vai participando, há debates, há audiências públicas, ele vai construindo a ideia. Então é errado pensar que aquele projeto ali é o final. Ele tem emendas na comissão, tem emendas no plenário, ele vai depois para o Senado, pode receber também modificações. Se tiver modificações, volta para a Câmara. Então, é um processo longo que a gente vai amadurecendo. Daí a importância, inclusive, da gente falar, da gente refletir, depurar as opiniões, porque esse é o tempo, né, da gente poder fazer as mudanças É agora que é da adequadas. discussão. Imagine bem, a gente trata lá de tantas questões. Então, é preciso que a sociedade reaja e peça atenção maior para os deputados e senadores para os temas que interessam a sociedade. Então, acho que é muito importante essa discussão. É uma discussão saudável. Nós temos que fazer algumas coisas, algumas modificações. Eu acho que através dessa redução, eu acho que a gente pode inserir algumas coisas importantes. Não dizer sim, banalizar o crime. O Estatuto do ECA ele é importante, mas a gente pode melhorar algumas coisas e proteger também esses adolescentes. Certo. Antes de deixar você falar, eu queria, só para não perder o elo dessa questão, qual é a diferença, porque eu acho que é você que vai querer falar sobre isso. Qual é a diferença quando um adolescente de 17 anos pega uma arma e mata uma pessoa, e um adulto, ou um jovem adulto de 20, qualquer outra pessoa pega uma arma e mata uma pessoa, a pessoa está lá mortinha da Silva? Por que que um é análogo ao outro e não é igual? Na realidade, Celeste, a visão que se tem é de alguém que tenha a possibilidade clara de escolher o que fazer.
e o outro que está em processo de desenvolvimento, que ainda não consegue discernir. Pode sofrer uma série de influências. Em alguns dos casos que a gente tem visto na mídia atualmente, a maioria dos adolescentes estão acompanhados de adultos. Então, assim, quando a gente pensa o menino ou a menina, né, adolescente, a gente entende que nessa faixa etária existe um processo de maturação emocional daquele indivíduo. Está escrito na legislação. O legislador foi muito feliz quando traça essa faixa etária para marcar que nesse período existe um processo de desenvolvimento da estrutura emocional do indivíduo, né? Você é psicóloga Sou também. psicóloga também. Né? O que a psicologia prova para a gente em termos desse desenvolvimento desse adolescente? Ele hoje é diferenciado de outros tempos? Hoje ele já está mais maduro? Ele já se torna um jovem um pouco mais cedo mesmo? Ou o processo de desenvolvimento continua? Ele ainda não está pronto? Maturado. Maturado. Né? Isso é discutido numa série de segmentos e a psicologia aponta que existe um processo de maturação. Existe um processo onde o indivíduo pode dizer assim, olha, eu estou pronto para escolher o que é bom ou o que é ruim para mim. E isso foi levado muito em conta quando se estabeleceu essa faixa etária de 12 a 17 anos, 18 anos incompletos, para se nomear como processo de desenvolvimento. Agora, existem pessoas, é lógico que para todo ser humano existem as exceções. Claro. Tem gente que leva mais tempo, Claro. tem gente que leva menos tempo, mas esse é um parâmetro que norteia. Padrão, né? geral, perfeito. Parâmetro geral. Agora, eu queria falar, né, você estava falando antes, sobre, eu me perdi, quando você fez a primeira pergunta e que o pessoal falou, eu queria falar um pouquinho disso. Sobre a questão de que se ele pode votar, se ele pode estar pronto para algumas coisas e para outras não? É isso que você queria falar? Acho que foi antes um pouquinho. Foi antes um pouquinho, sobre o termo do menor e adolescente. E adolescente. Não, eu comecei com essa questão. Bom, daqui a pouquinho você lembra. Eu lembro e retomo. Daqui a pouco você lembra. Mas já que ele tocou nesse assunto, antes de eu continuar, porque hoje é incorreto, politicamente incorreto, ou mudou mesmo a nomenclatura. A gente não pode mais falar menor infrator. Qual é o termo certo e por quê? Na realidade, a gente enfatiza porque é uma mudança de paradigma. Quando o Código de Menores ele deixou de existir, né? Com o advento da Constituição de 88, com a criação do Estatuto, a gente percebe que nesse lapso a gente teve uma mudança de olhar para esse adolescente, para essa criança, né? Ele deixou de ser objeto do direito e passou a ser sujeito do direito. Então, a gente enfatiza que é o adolescente, inclusive o foco da política de proteção integral, o indivíduo em vasto desenvolvimento psíquico, né, em processo de desenvolvimento, a gente enfatiza porque esse termo de menor, né, infrator, era um termo pejorativo que criminalizava o adolescente e a criança, né? Na realidade, quando isso mudou, e mudou há algum tempo já, mas as pessoas ainda não interiorizaram isso, a gente usa essa fala para estabelecer uma relação pedagógica para mudar esse olhar mesmo. Qual é o termo correto agora? É adolescente em conflito com a lei. Adolescente em conflito com a lei. Quer dizer, a gente não está dizendo que ele está infringindo, a gente está dizendo que ele está em conflito com a lei, né? Às vezes eu tendo a pensar assim, gente, eu não me conformo, acho assim uma besteirada a gente mudar um tema, agora não pode falar mais assim, agora a gente tem que falar assado. É fundamental que se entenda o que está mudando, o que o novo conceito quer dizer. Claro. Não basta, eu não vou chamar mais de menor infrator, eu tenho que entender o que isso significa para poder fazer sentido, né? Verdade. Senão realmente fica... Olha só, eu queria mostrar para vocês, antes da gente continuar, o que o povo realmente, a gente foi na rua, não acreditando muito na informação do Datafolha, simplesmente a gente foi na rua para perguntar para o pessoal o que eles acham dessa questão. Olha só o que o nosso povo está dizendo. O país tem que
aplicar mais recursos em educação para a base desses jovens, para que eles não sejam incluídos na criminalidade. Acredito que é relevante, até porque a sociedade já sabe que uma criança, um adolescente, pode sim cometer um crime e sabe o que ela está fazendo. Então, por isso, eu entendo que seja correta a redução. Acredito que hoje em dia, o jovem que é de menor, ele já sabe que tem garantia a impunidade dele. Entendeu? Diminuindo, eu acho que vai ser até difícil. Vai ser até, no caso, vai ficar até pior. Porque isso vai funcionar muito para o filho daquele que não tem dinheiro, para o pobre. Agora, será que eles vão aplicar as mesmas leis para os filhos dos que são ricos, que têm poder aquisitivo? Eu acho que reduzindo a idade penal é um ato de conscientização e que ajuda a sociedade brasileira a ter menor índice de criminalidade. Eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu acho que o sistema carcerário brasileiro é precário. E sobre a maioridade penal, eu sou totalmente a favor. A gente não pode mais ver tanta coisa acontecendo com menores estuprando, matando, e nós continuarmos nesse sistema que eu acho que para mim é injusto, de menores que já sabem que vão cometer crime, sabem que vão poder matar, estuprar, e podem ficar apenas detidos por poucos meses, alguns 2 anos no máximo, e sabem que vão cometer outros crimes que não vão ser presos. Eu acho que a maioridade penal, essa diminuição da maioridade penal, aqui com o nosso sistema carcerário não vale a pena. Se a gente tivesse um sistema carcerário que realmente conseguisse a reabilitação, né, dessas pessoas, aí sim poderíamos pensar nisso. Mas como não temos, eu acho que não vale a pena. E aí? Eu acho que falar, pegando essa deixa da última, o sistema carcerário é péssimo no Brasil. Mas a gente não pode, em função disso, vamos liberar quem matar, quem roubar, quem estrupar. Na realidade, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que redução com consciência, com alternativas, conciliando com ECA, eu acho que é um caminho bem razoável de acontecer. Perfeito. Eu queria ouvir de vocês, assim, quais são os principais argumentos da lei hoje para incentivar a redução da maioridade penal e também a gente ouvir um pouquinho aqueles que defendem ou são contra, né? Temos representantes desses dois lados aqui, para que isso não aconteça. Muitas vezes o sentimento é esse mesmo, né? Poxa, parece que a gente está colocando os nossos adolescentes numa pós-graduação de crimes, e misturando essa turma com outros já criminosos num sistema carcerário deficiente. Agora, se eles não vão para esse sistema carcerário, se a proposta é outra, por que hoje a gente não coloca um foco de correção, de melhor cuidado, de fazer cumprir aquilo que já é previsto no ECA e já trata as instituições que estão aí, dando voz, dando direito, estabelecendo mesmo, né, os outros fatores sociais que são absolutamente necessários para que esse jovem não se enverede pela questão do crime. Será que é verdade que essa lei vai acabar punindo só aqueles mais pobres mesmo, aqueles que não vão ter uma graninha para poder fugir do sistema? Como é que fica? Logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá.